Bom, boa noite a todos. Eu sou a professora Kelly, sou docente da Escola de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. E nós tivemos a iniciativa, né, até em comemoração dos 55 anos da escola esse ano, dia 16 de maio, tivemos a iniciativa de fazer uma semana virtual de enfermagem, né? Então estamos eu aí para falar com os convidados, né? Eu e a professora Nicole, já vou passar a palavra para ela. E eu só queria dar uma boa noite a todos, né? Dizer que é um grande prazer a gente estar aqui passando um pouco de conhecimento, trocando, né? Conhecimento e informações com profissionais da área, que a gente sabe o quanto é importante nesse momento de pandemia, tá? Então, iniciando, eu vou passar agora a palavra para a professora Nicole, para depois a gente convidar, então, os nossos palestrantes. Boa noite a todos. É um enorme prazer poder estar participando, né, de um evento em nome da escola, né? Sou também docente da escola, Nossa Senhora de Fátima, e acho de grande poder e valiosidade isso aí que está acontecendo. Muito valioso esse evento, porque mesmo à distância a gente é capaz de transmitir ao outro conhecimento e trocar conhecimento, né? Um orgulho enorme como convidados, dois colegas, né? Tanto Humberto, que foi o nosso acadêmico, assim como o Ricardo, que a gente já conhece como excelente profissional também, e assim, um orgulho para nós, né, Kelly, professores, estarmos podendo participar de um evento desse, né, em nome da nossa escola. Boa noite a todos, aproveitem. Né? Aproveito para convidá-los também, né, quem viu a programação, a gente vai ter a programação todos os dias, às 18h30, através deste link de acesso, tá? Então, agora eu vou convidar para compor a nossa mesa redonda o Dr. Humberto Delegave. Ele é enfermeiro, né, formado pela Universidade Estácio de Sá e é coordenador de vigilância sanitária da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Seja bem-vindo, Humberto. Obrigado, boa noite, minhas digníssimas professoras. Estou aqui com o maior orgulho hoje, assim, muito prazer de estar participando desse evento que é maravilhoso nesse momento, de tanta importância para a vigilância em saúde e de tanta importância para os acadêmicos, seja eles técnicos ou graduandos. Fico muito feliz de estar participando, porque vocês já me conhecem da formação, foram minhas professoras durante a minha formação, e é com muito orgulho que hoje eu participo dessa live com vocês. Muito obrigado pelo convite. Tá ótimo, Humberto. Vou apresentar também o doutor Ricardo Fazoli da Netra, que é enfermeiro, né, formado também pela Universidade Estácio de Sá, pós-graduado em emergência pela Universidade Federal Fluminense e pós-graduado também em vigilância sanitária pela Fiocruz. Tá? E atualmente ele é gerente de vigilância em saúde pela Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Kelly, obrigado, Nicole, de estar participando aí desse evento, né? Nesse momento aí de tantas dificuldades que o nosso Brasil vem passando, mas me sinto muito lisonjeado pelo convite e estar aqui representando a Vigilância em Saúde do nosso município e para estar falando um pouco, conversando, né, sobre nossa atuação aí, nossa importância diante dessa pandemia que estamos vivendo. Agradeço, muito obrigado. Uma boa noite aí a todos nós. Eu vou só falar o tema da mesa redonda, tá? Depois também, se a Nicole quiser falar alguma coisa, mas eu vou falar o tema que escolhemos porque a gente sabe que a vigilância, né, eu acho que ela é o início de tudo dentro da situação de pandemia, né? Então, se trata do relevante papel da vigilância em saúde na situação de pandemia. E aí eu queria que cada um falasse, né, começando pelo Ricardo, cada um falasse um pouco sobre a sua atuação dentro desse cenário e o que ele pode nos apresentar também, né, visto que ele participa também, com certeza, de reuniões importantes de discussão a respeito desse momento que estamos vivendo. Tá? Então, vou passar a palavra para o Ricardo Fazoli. Obrigado, Kelly. Na verdade, a vigilância, falando um pouco do escopo da vigilância, né, ela está presente aí com o ser humano, muito parecido com a enfermagem, desde o momento do nascimento até o momento do falecimento de todos nós, né? Que
no nascimento, com a declaração de nascido vivo, esse dado é computado pela vigilância, né? E também na certidão de óbito, que a gente faz todo o trabalho de investigação epidemiológica. Então, já estou falando aí de uma vertente, né, da nossa vigilância em saúde, que é a nossa vigilância epidemiológica, que, na verdade, é a base da saúde, onde as questões norteadoras de saúde devem ser pautadas pelos dados epidemiológicos. Então, a vigilância está sempre presente. E nesse momento de pandemia não pode ser diferente, né? A gente tem que ter sempre o norte epidemiológico, norteando as nossas ações, as nossas condutas. E a vigilância em saúde, ela trabalha nesse sentido, né? Então, com a vinda aí do Covid, uma doença nova, né, com nossa população aí toda suscetível, a vigilância começa a traçar medidas de prevenção, né, e de contenção da epidemia. São muitas ações, não são poucas, que vão sendo realizadas pela vigilância. Vamos dizer, a gente tem ações, né, para compor a vigilância em saúde aqui do nosso município. Ela tem várias coordenações. Temos a subsecretaria, né, que é composta aí pela nossa subsecretária Fabiola, ao qual nós estamos inseridos dentro da Secretaria de Saúde. Temos a vigilância sanitária, ao qual o nosso querido Humberto aqui é o coordenador. Eu também já estive coordenador lá por alguns anos, e há cerca de um ano que eu estou aqui na gerência de vigilância, que compõe o gabinete aí da subsecretária. Mas, em suma, todos os dados que são compilados das doenças são formulados pela nossa vigilância epidemiológica. E daí a gente vai traçando as ações para a contenção, né? A vigilância sanitária fica com o trabalho de toda a orientação, né, do setor regulado. A vigilância epidêmica, a sanitária, a saúde do trabalhador, com as ações também de prevenção nesse campo, e a vigilância em saúde ambiental, que nesse momento também trabalha a campo com as orientações, as medidas de contenção. Então, assim, basicamente, essa é o escopo da vigilância em saúde, da parte da minha gerência de vigilância em saúde. Temos uma outra vertente da vigilância, que é a promoção da saúde, que é uma outra gerência de promoção, a qual estão inseridos os outros programas, né? O tabagismo, a tuberculose, a vacinação, ao qual Kelly também já trabalhamos juntos, né, Kelly? E deixa eu lembrar mais alguma aqui, não me faz nada. E a tuberculose, vacinação, a coordenação de vacina. Programa de IST, né? O IST AIDS. Isso. Exatamente. Então, assim, hoje, basicamente, a vigilância na questão da pandemia, nós estamos trabalhando dentro do Comitê Operativo de Emergência, a qual tem cadeira a vigilância em saúde. Ela é uma unidade, né, que tem cadeira dentro do Comitê Operativo aqui da nossa cidade. Então, esse comitê ele é multissetorial, temos representação do Conselho, da Câmara Municipal, né, de algumas secretarias-chave dentro da Prefeitura, e a Vigilância em Saúde, como norteadora de ação, também integradora da área técnica, faz parte desse comitê, onde são tomadas decisões, a gente leva para a área técnica, consulta sempre a área técnica, propõe ações, propõe medidas, sempre com escopo técnico. E dessa maneira a gente vai construindo as ações de contenção e de tratamento também
o enfrentamento aí do Covid-19. Isso. Aí fale um pouco para a gente desse comitê, Ricardo. Quais são as ações previstas nesse comitê? Como que vocês estão discutindo essa questão? Então, o comitê, né, ele é composto pelo o gabinete do prefeito, Secretaria de Governo, Secretaria da Casa Civil, a Secretaria de Saúde e alguns componentes dentro da Secretaria de Saúde, o Legislativo também tem cadeira. De acordo com as medidas que vão surgindo para o enfrentamento, é submetido ao comitê operativo de emergência, né, para se subsidiar as ações até da prefeitura, né? O prefeito também consulta na emissão dos decretos dele, né, a parte toda técnica ligada à prevenção do Covid, né? Hoje a gente está com a questão do isolamento social, né, como uma medida de prevenção, mas surgiu a questão do uso de máscara, que foi todo subsidiado pela área técnica, para a tomada de decisão do prefeito, né? O prefeito hoje vai fazer a distribuição das máscaras de barreira na cidade, né? Mas, assim, foi toda uma construção técnica desse decreto. Além do decreto, também a instituição do produto, né? Humberto participou diuturnamente aí desse trabalho de orientação técnica, de como tinha que ser, sempre baseado nas normativas. Então, assim, é um trabalho bem, como é que eu vou dizer, bem... Integrado, né? Bem integrado e bem preventivo, né? Às vezes não aparece tanto, mas se não existir, a gente vai ter problemas, né? Se você vai usar Então, assim, teve a definição do tecido. Humberto depois pode até aprofundar melhor, mas, assim, são ações nesse sentido que a vigilância trabalha. Ela trabalha ela bem norteadora, orientadora para a questão da prevenção e da contenção da doença. Se tiver mais alguma... Tá, depois a gente abre, então, né, para as perguntas. Vou passar um pouco a palavra para o Humberto, então, para ele falar também dessa parte da vigilância sanitária, né, dentro desse contexto, como que a vigilância está atuando. Joia, professora. Agradecer também a presença do Ricardo, né? Hoje eu já falei que estava na frente de duas professoras, mas também estou na frente de um outro professor, que, na verdade, foi meu professor da profissão atuando, né, na transição da saída dele da vigilância sanitária. A gente ficou aí quase um ano nessa passagem do cajado, né, Ricardo? Até sair a nomeação, e já completa-se quase 2 anos de atuação na vigilância sanitária. Assim, há de se notar que até na formação nossa do profissional de enfermagem, a gente não pontua tanto as questões de vigilância, né? A gente hoje sofre por um histórico de saúde voltada à atenção terciária, à atenção hospitalar. Isso foge um pouco do Plano Nacional de Políticas Públicas de Saúde, que já foi instituído desde a formação do SUS, que preconiza as ações de prevenção e de mitigação de riscos de promoção à saúde. Só que a gente já vem há décadas enfrentando um foco principal na atenção terciária. Então, nesse momento, a gente paga por um preço histórico de repente, não ter um critério de vigilância tão bem institucionalizado no nosso país, que são as políticas públicas voltadas à prevenção e mitigação de riscos. E nos deparamos com uma pandemia, né? Diferente de uma endemia, de uma epidemia, a gente hoje vive uma pandemia. A gente vive um contágio a nível mundial de um micro-organismo que hoje ainda se estuda muito, né? Os cientistas ainda se estudam a fixação desse micro-organismo em superfícies, quanto tempo ele fica proposto em ar ambiente, qual é a barreira de segurança para a transmissão desse vírus. Então, a gente hoje, praticamente, a gente está numa guerra contra esse vírus, mas estudando ainda durante a guerra. E nós, da vigilância, não foi diferente. O Ricardo sabe muito bem que eu, particularmente, saí de férias no dia 9 de março,
e fui acionado pelo meu gerente no dia 12 de março para retornar das minhas férias, para estar enfrentando isso, uma vez que o Ministério da Saúde tinha emitido um alerta de já transmissão sustentada no nosso país. Então, a partir daquele momento, a equipe da Vigilância Sanitária se reuniu e começamos a nortear um plano de contingência nosso municipal, que um dos primeiros passos foi a gente nortear as questões de vigilância em saúde e, logo em seguida, a constituição do Comitê Operativo de Emergência, como foi muito bem falado pelo Ricardo. Nós, da Vigilância Sanitária, a gente sempre teve esse papel fiscalizador, mas também não podemos esquecer do papel orientador e educador da Vigilância Sanitária, que posso dizer com muito orgulho que a Vigilância Sanitária do nosso município sempre preconizou isso, tanto na coordenação do Ricardo e agora perpetua na minha. A gente tem o papel fiscalizador e punitivo, porém primamos pelo critério orientador e educativo. E assim tentamos fazer desde o início desse enfrentamento. Há de se notar que a Vigilância Sanitária, hoje, ela possui um escopo de fiscalização de várias atividades econômicas, com exceção apenas da rede hospitalar de internação, que até hoje não foi descentralizada para os municípios. Fora as outras atividades, todas as outras estão já com a Vigilância Sanitária Municipal. As atividades com relação a alimentos, medicamentos, correlatos de alimentos e medicamentos, e algumas outras gamas de atividades econômicas. Então, a Vigilância Sanitária sempre teve esse papel de liberação e licenciamento dessas empresas. Em dado momento desse enfrentamento, a gente passou a ter um papel de um controle e de criação de um plano de contingência para mitigar riscos de transmissão durante essa sustentação do vírus na sociedade. De que forma? Hoje a gente tem várias atividades econômicas que são elencadas como inadiáveis. E essas atividades, podemos citar alimentos, medicamentos e tudo que é correlato a isso. E a gente criou esse plano, como bem abordado pelo Ricardo, fomos acionados já na primeira semana pelo gabinete do Executivo e pela Vigilância Subsecretária Fabiola, para estar criando um norte de prevenção e controle dessa disseminação no nosso município. E elencamos as atividades, como foi feito pelo Estado e também a nível federal, algumas atividades que seriam inadiáveis nesse momento. E essas atividades hoje ainda continuam funcionando, de uma forma regrativa também, com relação à limitação e de entrada e controle de medidas de barreira, com máscara, com higiene das mãos e tudo mais que a Vigilância Sanitária preconiza nesse momento. Não podemos esquecer, é óbvio, que a população também não colabora em certos momentos, né? A gente enfrenta isso diariamente, né, Ricardo? Com a população não comprando muito mais a ideia do isolamento social, que hoje é o melhor remédio para essa pandemia. Não existe vacina, não existe medicamento, não existe ainda nada comprovado com a sua eficácia e a sua sustentação de saúde para esse vírus. Hoje a melhor vacina é o isolamento social. E envolve também critérios até psicológicos de quanto a população aguenta ficar nesse isolamento, de como isso está sendo feito, e a gente hoje vive praticamente diuturnamente esse enfrentamento, tanto nas questões de nortear as atividades, mas também de fiscalizar. E sem contar os critérios técnicos envolvidos, que o Ricardo também abordou, que chegamos num momento de que o Ministério da Saúde preconizou o uso da máscara de barreira para a população em geral, só que a gente tem que seguir hoje o que a Anvisa determina como segurança de uso dessas máscaras de barreira. E uma das coisas que a gente sempre brigou, e estamos brigando até hoje, é com relação até ao material que é feito essas máscaras, né? A Anvisa hoje preconiza que esse material tem que ser feito de pelo menos 90% de algodão com uma mistura de 10% de elastano. O porquê que é preconizado o algodão? O algodão, ele é um tecido que ele tem uma gramatura, uma trama que também faz a barreira, mas também ele não é alergeno, ele não é um tecido que não seja natural, ele é um tecido. Outros tecidos são alergenos por não serem tecidos naturais. Então a gente sempre bateu nessa tecla, criamos esse norte, né, para tentar fazer isso também, para salvaguardar a população, as questões de barreira, mas também as questões alérgicas, que nesse momento no nosso município, há de se convir que a gente já entra
outono e inverno, a gente já tem uma queda da temperatura no nosso município, a gente já tem questões respiratórias implicadas nessa época do ano, nessa sazonalidade, então não seria nada indicado a gente estar usando um material sintético no rosto por muito tempo, nem que seja por 2, 3 horas, para estar fazendo esse alergênio e provocar até outros problemas respiratórios. A gente também acabou entrando nesse viés técnico em todas as questões de EPI, as questões de máscara de barreira e todas as questões norteadas pelo Comitê Operativo de Emergência, a qual o Ricardo e a Fabíola têm assento, e sempre que precisam de um apoio nosso da sanitária, a gente está lá para somar e tentar levar a coisa na mais técnica possível e mais da parte legislativa possível. Há de se respeitar hoje uma recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por mais que seja somente uma recomendação e não uma determinação, é uma agência que tem uma história a ser respeitada nesse país, né? Com relação a todos os critérios de segurança envolvidos. A gente tem de encarar a vigilância sanitária, o próprio nome vigilância vem de vigiar. Vigiar o quê? Os alertas e de risco que implica nas atividades. E hoje as atividades humanas, todas elas, praticamente em sua maioria, são atividades de contato social. E, infelizmente, nesse momento, a gente é privado desse contato social por questões de quebra de cadeia de transmissibilidade desse vírus. A gente já tem uma transmissão sustentada no país, uma transmissão essa até assintomática, o que faz a gente parar e pensar que realmente o melhor remédio é o isolamento. Faz-se a importância de que nós, profissionais de saúde, a gente não consegue fazer esse isolamento porque nós somos setores essenciais, né? Então, aquela fala que vem sendo primada desde o início, fique em casa quem pode ficar em casa. Evite o contato da população, evite aglomerações, porque é nessa hora que acontece a transmissão, mesmo em assintomático. Então, a gente está batendo nessa tecla já há algumas semanas da importância de manter esses critérios de isolamento e os critérios de barreira higiênica, com uma boa higienização frequente das mãos, com o uso da máscara, mas o uso eficiente dela, com tecido específico, com a troca a cada 2 horas, e não manipular a máscara ao rosto, evitar esse fenômeno que a gente tanto conhece na enfermagem, que é o fenômeno mão-rosto. Esse fenômeno mão-rosto ele é muito prejudicial nessa transmissão. A gente entra em contato com mucosas que, na presença desse vírus nas mãos, é onde a gente vai estar levando isso para uma mucosa e estar se contaminando. Já colocaram uma questão, né? A Tainá Félix está perguntando, muito bom levantar essa questão do tecido das máscaras, né? Porque tenho visto muitas máscaras confeccionadas em tecidos, e exatamente foi isso, Tainá. Na verdade, quando nós fomos elencados para estar participando desse grupo de chamamento dessas máscaras de tecido, esse foi o primeiro critério que a Vigilância Sanitária norteou, e o Ricardo também participou disso, é a subsecretária também, que foram esses critérios de que a gente precisa da máscara de barreira, não é uma máscara de uso profissional, é uma máscara de uso da população, mas essa máscara tem que ter, no mínimo, alguns critérios de segurança. E um dos critérios maiores de segurança, primeiro, é o tecido que é utilizado nessa máscara. Não adianta eu usar um tecido hoje sintético, que ele é alergeno, eu faço uma barreira, mas eu acabo prejudicando o meu aparelho respiratório. Ainda mais nessa sazonalidade que a gente vive no município hoje. A gente já está entrando no inverno, uma queda de temperatura, isso tudo influencia. Então, o tecido de algodão ele é preconizado e recomendado pela Anvisa em dupla camada, que cubra todo o rosto, nariz e boca, sendo trocado a cada 2 horas. Só manipular a máscara antes e após, sempre com a higienização das mãos. Então, isso é o preconizado. Agora, que realmente ainda existe algumas pessoas produzindo máscaras com outros tecidos, existe. Qual é o nosso papel hoje? Orientar que se prime pelo tecido de algodão, porque é esse tecido que vai ter uma gramatura boa para fazer a barreira física, ele vai ter uma trama suficiente em dupla camada e também não vai ser alergeno como um poliéster com tecido sintético. Ótima essa questão. Vocês podem participar pelo chat, tá? Podem fazer perguntas direcionadas ao Ricardo ou ao Humberto, né? Ou perguntas de uma forma geral, que aí a gente vai respondendo aqui. É até importante essa participação de vocês, né? A gente tem em torno de 80 pessoas
assistindo agora o evento. Já agradeço a participação de todos. Mas vocês podem fazer a pergunta ou comentário. Agradeço também já os comentários que foram postados, tá bom? Mas esse da Tainá é bem interessante, né? É bem importante estar ressaltando isso, Humberto. Pode continuar a sua fala, se você quiser. Vamos falar também um pouquinho com relação aos EPIs mesmo, né? Que são as máscaras de uso profissional. Na verdade, essas máscaras hoje, a gente está com uma falta generalizada no mercado do que é EPI hoje preconizado tanto pela Anvisa quanto regulado por outras agências reguladoras, como a FDA, que é dos Estados Unidos, e outras agências que regulam esses correlatos médicos. Existe hoje uma falta enorme desses materiais, porque hoje nós pagamos também um preço de deixar como detentor apenas um país que fabrica correlatos médicos, e esse país é a China. A China é o grande produtor de correlatos de produtos médicos e hospitalares, e com o surgimento desse vírus naquele país, o que aconteceu? O mercado se fechou e houve uma saturação de demanda. Hoje existe muita demanda para a compra desse material e esse material praticamente ficou escasso no nosso país. E nesse momento também nós da Vigilância fomos acionados, a Vigilância em Saúde. Eu e Ricardo participamos de 4 conferências de EPI hoje adquiridos pelo nosso município, ao qual alguma das vezes a gente precisou fazer com que houvesse a devolução desses EPIs, por não estar em conformidade com as legislações vigentes e não ter critério nenhum de segurança para os profissionais. Esse é um critério hoje que foi criado pela gestão com relação aos EPIs, sempre acionaram a mim ou ao Ricardo para estar avaliando essas máscaras, tanto as máscaras PFF2, as máscaras N95 e as máscaras cirúrgicas. Hoje a gente tem uma flexibilização por parte da Anvisa, que esses correlatos, pela falta no mercado, alguns correlatos não precisam mais ter o registro na Anvisa. Só que ele não precisa ter o registro na Anvisa, mas ele precisa atender os critérios da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Esses EPIs precisam estar em consonância com a ABNT para trazer segurança aos profissionais, e segurança também para quem fornece esse EPI, seja uma máscara cirúrgica, seja uma máscara N95, e seja uma PFF2 ou PFF3. Esses termos, assim, muito técnicos, acredito que a maioria das pessoas já conhecem. A flexibilização da Anvisa também, nesse momento, em 180 dias, deixa a gente usar a PFF2 ou PFF3 ou equivalente superior no ambiente hospitalar, onde até antes da pandemia era preconizada a máscara N95, só que a PFF2 e a PFF3 têm a mesma eficácia de uma N95, só que ela é produzida para um ambiente de trabalho que não é um ambiente controlado de assistência. Porém, a Anvisa, através de testes, comprovou que a eficácia desses dois EPIs, contanto que tenha pelo menos um CA válido. O que é um CA? É um certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Hoje, para a gente adquirir uma máscara dessa PFF2 ou PFF3, ela tem que ter, no mínimo, esse CA válido, que é para a gente ter a certeza que essa máscara foi avaliada por um laboratório de referência e foi comprovada a eficácia dela, tanto de repelência quanto de filtragem. E tá do mesmo modo a máscara cirúrgica, que vou citar aqui para vocês, que pela legislação tem que ser uma máscara, no mínimo de 3 camadas, sendo uma camada interna, uma camada externa e um elemento filtrante ao meio, de um tecido chamado Melt-Blown, é um tecido filtrante, e clipe nasal e o elástico. Isso é o mínimo que a BNT pede para uma máscara cirúrgica. E usando esse norte, eu e Ricardo participamos de várias tentativas de entrega dessas máscaras no nosso município, e algumas vezes precisamos fazer com que elas retornassem, né, Ricardo, para não fugir desses critérios técnicos hoje abordados. Isso é um critério de vigilância, de mitigação de risco, porque, na verdade, não era só o risco à população, também abarcava o risco ao profissional. Hoje, sabemos nós que o profissional da assistência, seja ele enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, ou qualquer profissional da assistência que está lidando com um paciente hoje suspeito ou contaminado do Covid-19, a menos de 1 metro tem que estar utilizando o EPI. E é nessa hora que a gente tem que ter um equipamento de proteção individual que seja eficiente, porque senão também não adianta. Eu vou estar fazendo uma assistência, mas do mesmo jeito vou estar
perdendo o meu recurso humano. Porque hoje, gente, é muito importante a gente deixar isso bem claro, porque aqui estamos na presença de muitos profissionais de saúde. Os critérios de assistência eles têm que ser primados, como sempre aprendemos na enfermagem, com humanização, seguindo as técnicas e seguindo todos os preceitos éticos da enfermagem. Mas um preceito primordial nesse momento é os critérios de segurança do profissional. O profissional ele tem que prestar assistência, mas com segurança, porque não adiantaria nada eu ter leitos, não adianta nada eu ter equipamentos e eu não ter o principal, que é o recurso humano. O recurso humano, nessa hora, tem que ser muito valorizado. Pode falar. Deixa eu fazer uma parte aí na sua fala. Assim, isso mostra assim, como a vigilância em saúde ela está presente no nosso cuidado, né, como profissional e como cliente de assistência. Porque, assim, normalmente todo esse material de EPI, ele é todo regulado pela vigilância. No caso da vigilância sanitária, representada aí pela nossa Anvisa e pelas Suvisas, que são as superintendências estaduais de vigilância, né? Aqui no nosso estado do Rio, a Suvisa RJ, que é a reguladora desses materiais médicos hospitalares. Então, assim, a vigilância ela tem todo esse papel de protetora da saúde, né? Da prevenção. Então, quando você está trabalhando, que você tem um EPI que tem eficácia, e esses materiais são, na verdade, inspecionados durante sua confecção, segue todo um manual de boas práticas, né? Ele tem um registro que nesse momento até está flexibilizado, mas não deixa de estar regulado, porque tem que seguir as normativas. Isso mostra todo o trabalho de prevenção que é feito com o serviço que a vigilância em saúde no nível federal, estadual e municipal presta. Era só essa parte aí, Humberto. Perfeito, capitão. Estou aqui acompanhando as perguntas do pessoal. Assim, uma pergunta que não quer calar, né? Essa coisa da barreira sanitária. Hoje eu e o Ricardo conversamos muito durante o dia sobre isso, né? Há de se notar que a barreira sanitária ela não foi de tanta eficiência no controle da entrada desse vírus no nosso país, porque as barreiras sanitárias primárias foram feitas em portos e aeroportos através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O que aconteceu com relação a esse critério de barreira sanitária? O que a ciência já comprovava para a gente e o que os outros países já comprovaram, que foi a transmissão sustentada de assintomáticos. Se eu tenho hoje um assintomático, de que adiantaria eu verificar a temperatura de um assintomático que vai estar com a temperatura normal? Eu posso hoje, constitucionalmente falando, proibir alguém de entrar em algum lugar? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses critérios de proibições, né, Ricardo? Porque a gente precisa de um amparo legal para isso. A barreira sanitária para questões impeditivas, ela tem que ter um amparo legal para isso. E por questões técnicas, hoje a barreira sanitária, no nosso município, por exemplo, que é um município hoje de passagem para vários municípios, hoje uma pessoa sai de Itaboraí, de Cachoeira de Macacu, ela precisa ir até Cordeiro e Cantagalo ou Bom Jardim. Hoje o nosso município é um município de passagem, né? Nós somos um município polo, um município de passagem na região Serrana 1, e esses critérios sanitários de barreira sanitária têm que ser muito bem resolvidos. O Ricardo está aqui, a gente já demandou isso ao Comitê Operativo de Emergência, está sendo estudada essa possibilidade, mas avaliando todos os critérios legais pertinentes, nos critérios constitucionais de direito legal, né? E os critérios também técnicos. Hoje a gente já tem uma transmissão sustentada no estado do Rio inteiro de assintomáticos. Então, qual é realmente a eficiência de uma barreira sanitária nesse momento? Né? Se realmente a barreira sanitária fosse impeditiva, né, será que de repente o vírus teria entrado no nosso país? Se isso tivesse realmente um critério tão impeditivo de entrada, teria entrado por portos e aeroportos? É uma questão que tem que ser levantada, né? E hoje a gente prima não por os critérios impeditivos e punitivos. Como eu falei, a gente prima hoje por os critérios de orientação e educação. Hoje é muito mais eficiente a vigilância orientar e educar do que fazer esses critérios de cerceio. Por conta de quê?
Adianta hoje uma pessoa que vem de Cachoeira de Macacu e passa pelo município para ir para Bom Jardim, ele passa por uma barreira sanitária. A gente verifica a temperatura, ele está com a temperatura normal, nos parâmetros normal, está sem sintomas. O que me garante que aquela pessoa não é um vetor do vírus e está assintomático? Nesse momento, nada. Por conta dessa transmissão já sustentada, né, Ricardo? É verdade, Humberto. Isso é um tema aí um pouco polêmico, mas assim, eu não me deixo de pautar em normativa técnica sempre, né? E o que a gente tem na mão hoje, com a questão da barreira, com critério de aferição de temperatura, Friburgo está se pautando na nota técnica 30, né, da Anvisa, que fez uma avaliação do controle de temperatura como método de triagem de casos suspeitos de Covid. E nessa nota técnica, esse dado de temperatura ele não tem eficácia, mesmo porque, como o Berto já falou aí, a maioria dos pacientes a maioria não, alguns pacientes podem estar transmitindo o vírus de forma sintomática. Então, a gente teria um esforço muito grande a nível de empenho de pessoal, de estratégia, de gasto público, para estar só com essa ação de barreiramento. Eu penso, né, a gente vem já desenhando um trabalho, não de barreira, mas de blitz, de orientação, de promoção de saúde, né, de distribuição de máscaras, de folding explicativo, porque é a educação que muda o nosso Brasil, é a educação que muda o planeta. Se a gente tem pessoas mais instruídas, a chance das pessoas ficarem tem muita chance das pessoas ficarem menos doentes. Isso é a importância da educação na saúde, na saúde e na vida de todos nós, né? Assim, fico muito feliz de estar nesse momento aqui, de estar trabalhando na educação e saúde, né, com o nosso público aí de técnicos, de professores, de colegas, né, aberto aí para a gente realmente estar fazendo essas explanações. Perfeito. Estou aqui também acompanhando algumas perguntas, né? A gente está até tentando fazer um filtro do que já foi falado, mas tem uma pergunta aqui da Rayane, que eu acho importante a gente estar levantando, que as máscaras de TNT com boa gramatura e tripla camada poderiam ser reutilizadas após lavada? Não, Rayane. Uma máscara hoje cirúrgica ela é uma máscara descartável. Ela não pode sofrer nenhum processo de lavagem ou de desinfecção. Muito menos as cirúrgicas, quanto também as PFF2 ou N95. Essas máscaras não podem ser levadas a água ou sabão ou qualquer outro tipo de líquido para não perder o elemento filtrante, que é o que faz realmente a retenção do vírus. Pode falar, Ricardo. Humberto, a máscara de barreira, ela também pode ser construída de TNT, né, com dupla camada, e ela pode ser higienizada e reutilizada, né? Mas isso não é em ambiente controlado, não é em ambiente de saúde, né? Sim, porque o ambiente controlado... Exatamente. Com a gramatura... Uma outra pergunta que eu achei interessante aqui foi alguém que perguntou sobre aqueles containers ou câmaras de desinfecção, que isso parece hoje que está sendo um pouco disseminado no país todo, que é uma câmara que a pessoa entra, existe ali uma pulverização de algum agente desinfectante, e a pessoa passa pela câmara e com aquela sensação de estar desinfetada. Vamos lá. A Anvisa hoje preconiza, já tem um protocolo específico para isso. Os critérios de desinfecção, eles são feitos para coisas inanimadas. Hoje, você não tem nem o preconizar e nem a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de fazer isso em pessoas, por conta de que cada pessoa vai ter uma suscetibilidade àquela substância, podem ser substâncias alergenas, podem causar até outros problemas. A desinfecção é feita para superfícies, para coisas inanimadas. Porta, fechadura, interruptor, não para alguém... Bancadas. Isso, tá? Na verdade, a normativa que a Anvisa fez foi uma nota técnica falando sobre essas cabines e não tem eficácia comprovada
até o momento nenhuma, e como o Humberto bem disse, ainda pode trazer problema para a saúde. Exatamente. Então, não há indicação, não, nesse momento. Parece que eu vi em algum hospital, não sei se foi na região sul, né, que tem algumas instaladas. Eu vi uma reportagem sobre isso. Mas hoje, professor, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não preconiza esse Não tipo de preconiza. desinfecção. Não. Isso. É importante ressaltar isso. Não, é porque realmente eu vi uma reportagem que foi, né, transmitida em rede nacional que falava a respeito disso. Eu acho que por isso até que os alunos aí estão questionando, né? Podem Em alguns continuar países, participando. eu vi alguma coisa em rede social também, em outros países aí do exterior, na rua, mas ninguém sabe o que eles usam ali. Aí a Anvisa teve esse posicionamento. Sim, sim. Tá ótimo. Mais alguma pergunta? Vamos deixar o público, né? Eu quero agradecer até a participação aí. Tem vários ex-alunos que estão participando, estão colocando mensagem aí para gente. Muito bom. Né? Alguns alunos também, é claro, né? Mas os ex também, que a gente compartilhou a programação da Semana de Enfermagem, estão participando aí, estão colocando a mensagem também. O secretário também, Marcelo Verli, está participando. Tá? Ele já colocou uma mensagem aí. Obrigada pela presença, pela participação de todos. Obrigado, secretário. Tem uma pergunta aí do Júlio, olha. Como fazer o descarte, né, de resíduos de pacientes com suspeita ou certeza de contaminação por coronavírus que estão em isolamento domiciliar? Não há risco para os trabalhadores da coleta, né, desse resíduo? Vamos lá. Com relação a essa coisa do isolamento domiciliar, ele é preconizado quando a pessoa não tem nenhum fator de gravidade e precisa de uma internação. O que há de se entender hoje de um resíduo infectante? Hoje, a maioria da assistência em saúde tem seus planos de gerenciamento de resíduo de saúde por conta de resíduo infectante. Então, também de se preocupar com esse resíduo que ele seja acondicionado de forma a proteger também outros moradores da casa e também até o pessoal da coleta. Qual seria a melhor forma de acondicionar? Em sacos plásticos, lacrados e, se possível, identificados. Só que, a partir da coleta domiciliar, o que hoje a gente entende de uma coleta domiciliar? É uma coleta hoje de um resíduo comum, né? Esse tratamento de resíduo de saúde, ele é preconizado somente para locais de assistência em saúde. E como eu disse no início da nossa conversa, hoje existem muitos estudos de comprovação de fixação desse vírus com relação a tempo, com relação à superfície, com relação à variação de temperatura, com relação à variação de N coisas. E isso tudo está sendo muito novo, principalmente no nosso país, né? Por ter essa peculiaridade climática, nós hoje somos um país tropical e a gente tem que ter esse estudo também voltado para a tropicalidade. Hoje o que há de estudo são estudos voltados a uma região do mundo que é uma região que não é tropical, então existe pouca variação climática, existem outros critérios de descarte, mas hoje, com certeza, orientaria, né, Ricardo, que fizesse realmente uma coleta seletiva, identificasse isso de uma forma a trazer segurança não só para o trabalhador da coleta, mas também para os outros membros da casa, né? Existem outros critérios de descarte, mas hoje, com certeza, orientaria, né, Ricardo, que fizesse realmente uma coleta seletiva, identificasse isso de uma forma a trazer segurança não só para o trabalhador da coleta, mas também para os outros membros da casa. Tem uma outra pergunta agora da Kathleen, né? Com relação às testagens rápidas, né? Que hoje são preconizadas tanto em laboratório quanto também no ambiente farmacêutico, né? Aí a gente pode falar o que um pouquinho sobre isso. Primeiro, que é um tipo de testagem sorológica que, na verdade, ela foi preconizada pela Anvisa para fazer um apontamento
e tentar criar uma política uma política focal de saúde para determinada área, né? Hoje, se a gente faz uma testagem rápida, sorológica, para cunhos imunológicos, que a gente vai ver a presença do IgG, do IgA e do IgM, que são fatores imunológicos de criação de anticorpos perante o contato com algum micro-organismo, o que há de se entender? Se hoje eu tenho uma positivação nesse critério imunológico, a gente pode fazer um parâmetro que a pessoa está imune? Aí é que entra o grande X da questão. Hoje a gente já tem estudos comprovando que pessoas que positivam no PCR, que é um teste hoje molecular, que é a presença da partícula viral no organismo, nem sempre abrem quadro imunológico e nem sempre produzem anticorpos. Então, também é um outro problema enfrentado nessa doença, que faz a gente entender que as pessoas podem estar sendo contaminadas mais de uma vez, porque elas não abriram defesa para isso. Então, na verdade, o teste hoje imunológico, ele era para criar hoje uma política focal de saúde, para tentar fazer um desenho de uma imunidade de rebanho, que a gente chama isso, né, de uma imunidade de rebanho, para ver qual é a porcentagem da população que hoje já tem anticorpos desenvolvidos para a doença e qual é o percentual que não. Com relação à certificação desses testes, que foi o X da questão da pergunta, hoje também nós regulamos isso. O Ricardo também já, desde o início, com esse enfrentamento, a gente já criou hoje um canal de comunicação tanto com a rede privada de laboratório, quanto a rede pública de laboratórios, e também a rede de farmácias. Porque existem alguns critérios preconizados pela Anvisa de segurança para estar fazendo essa testagem. Um dos maiores critérios hoje para laboratório, que os testes tenham certificação da Anvisa. As questões de notificação também têm que ser seguidas. Hoje, a pessoa que faça um teste desse num laboratório, ele tem que notificar isso para a vigilância epidemiológica, que, muito bem abordado pelo Ricardo, não se constrói política pública de saúde sem dados. A gente precisa de dados para construir um norte de saúde. Então, um dos critérios é esse, é a notificação, a eficácia desse teste comprovada por certificação da Anvisa e que seja feito num ambiente que traga biossegurança para o trabalhador que está fazendo, mas também para a população que está procurando essa testagem. Com relação às farmácias, podem ser feitos em algumas farmácias que têm hoje um licenciamento sanitário com um ambiente exclusivo de atendimento farmacêutico. Não são todas as farmácias que têm a sala de atendimento farmacêutico. As farmácias que têm essa sala podem disponibilizar esse teste sorológico a ser feito pelo profissional farmacêutico, somente pelo profissional farmacêutico, e os dados de notificação também. Esses testes não podem ser vendidos para a pessoa fazer em casa. A gente está acompanhando isso já há 2 ou 3 semanas, criando essa transversalidade de comunicação entre a rede privada de laboratórios e entre também as farmácias e drogarias do município, para a gente fazer isso de uma forma segura. Segura para a população, com relação se a testagem é fidedigna ou não, segura para quem está fazendo a testagem e segura com relação ao resultado dessa testagem. Porque hoje não adiantaria eu ter hoje um teste que não seja validado pela Anvisa, tá positivando pacientes ou tá negativando pacientes, possíveis pacientes, se eu não tenho um critério de segurança desse resultado. Então, isso a gente já está 2, 3 semanas conversando sobre isso e já criamos hoje um norte para isso. Estão todas as farmácias e drogarias cientificadas dos critérios para a realização desses testes, os laboratórios da rede privada cientificados e orientados com relação à realização desses testes, e a gente está monitorando isso praticamente dioturnamente, tá? Tá Verdade, ótimo. Humberto. Teve um probleminha no meu áudio aqui, mas agora acho que já voltou, né? Tá Eu todo também mundo me saí e ouvindo. voltei. Deu um lagzinho. Mas assim, Nicole quer Humberto, falar. Um de vocês podia estar falando um pouquinho para o pessoal a respeito quando a prefeitura, no caso, está emitindo, né, os números de casos que temos na nossa cidade, né, os números notificados pelo município, números notificados pelo Estado. Explica um pouquinho para as pessoas entenderem qual a diferença desses dados que são apresentados para a comunidade, né, para esclarecer qual é o controle que nós no município temos e qual é o controle que o Estado tem para poder estar sendo emitido notas, né, com esses resultados.
Nicole, muito boa pergunta, né? Agradeço aí, foi a Stephanie Amaral. O que que acontece? O trabalho de investigação epidemiológica e de notificação, primeiro ele é feito dos residentes no Novo Friburgo, né? A gente só emite o boletim das pessoas residentes, que tem endereço aqui. Como Friburgo é um polo, né, de atendimento à saúde, tanto do público quanto particular, às vezes aparecem, às vezes, casos de outras cidades notificado para a gente, mas ele não entra no nosso boletim. A gente encaminha esse dado para o município onde a pessoa reside. Então, é o primeiro entendimento que a gente tem que ter com a questão da notificação, né? A gente vem trabalhando aí muito essa questão da notificação com nossas unidades, vem acontecendo de forma, né, bem ordeira aí, como o Humberto falou também com os laboratórios e as farmácias, a importância dessa notificação, não só para o Covid, mas para todas as doenças de notificação compulsória, é muito importante, né? Eu falo que o profissional de saúde tem que entender bem isso, a gente tem que valorizar a informação do dado, porque isso reflete na assistência, isso baseia a ação da vigilância, isso faz o subsídio para a política pública de saúde, né? Mas voltando à questão aí do coronavírus em particular, como é construído esse boletim? Quando uma pessoa dá entrada no hospital, hoje a gente só está testando as pessoas com síndrome respiratória aguda grave, com exceção dos profissionais de saúde. Então, quem chega com síndrome gripal na unidade só não é testado. Ele é notificado só como síndrome gripal, mas se ele internar pela síndrome respiratória aguda grave, que pode ser um agravamento, né? Ele, que tem os critérios técnicos, médicos técnicos, ele sim, ele é testado. E os profissionais de saúde que tenham síndrome gripal são testados. E esse teste nosso que a gente faz, com exceção do teste rápido, ele é enviado para o nosso laboratório de saúde pública, no Rio, né? O LACEN. Isso. E esse dado, às vezes, ele sai um pouquinho primeiro, ou sai fora do horário de trabalho nosso e entra no boletim do Estado. Porque o nosso boletim aqui em Friburgo, ele é confeccionado a segunda, quarta e sexta, né? E feito atualizações às terças e quintas e nos finais de semana. Só que, às vezes, o Estado lança o dado um pouquinho diferente da gente nesses horários. Aí, mas logo assim, quando o nosso expediente retorna, a gente faz esse alinhamento. Às vezes dá essa divergência, mas ele é sempre atualizado. Por quê? Porque o dado, o exame, está lá na mão do Estado. E às vezes o resultado sai um pouquinho, às vezes sai num sábado, depois que a gente já fez a atualização, né? Porque isso é tudo dentro do sistema. Dentro do sistema de laboratórios. A gente tem o GAL, né, que é um sistema de gerenciamento laboratorial, que é do Estado. Quando essa amostra vai para o Estado, ela é cadastrada no GAL, na unidade onde foi coletado, ou no RAU, ou na Unimed, ou na maternidade, né? Ou nos hospitais particulares, eles coletam e cadastram no RAU, e essa amostra vai para o Rio. Quem faz a confirmação laboratorial, a gente pode coletar e lançar no nosso boletim, mas o Estado, às vezes, lança. Por isso, às vezes, um pouquinho de divergência. Mas todos os nossos casos hoje aqui em Friburgo foram confirmados por exame laboratorial. Então, assim, infelizmente, também os óbitos. Às vezes, a gente ainda tem óbitos aí aguardando o exame laboratorial, em função dessa demanda toda que o LACEN tem estado, né, muito sobrecarregado, porque a demanda do Rio está muito alta, e às vezes a gente fica com alguns dados ainda sem conclusão, aguardando o resultado. Mas o sistema funciona dessa maneira.
Mas, assim, eu gosto bem de ressaltar aí nossos técnicos, enfermeiros, a importância da notificação, né? Entender o que são as doenças de notificação compulsória. Quando você, de notificação compulsória, de notificação imediata, entender isso porque você dispara toda a cadeia de vigilância, né? De prevenção, né? Das doenças. Como no caso da dengue, a gente faz bloqueio. No caso do coronavírus, a gente tem as medidas de estar monitorando essa pessoa, né? Ou até a própria família. Então, tem toda uma ação de vigilância que é realizada, tanto da parte da epidemia, quanto da promoção desse monitoramento aí. Tá ótimo. Ela falou até a respeito, a Stephanie, né, perguntou a respeito da subnotificação, né, então acho que isso que ressalta a importância, né, Ricardo, porque a gente sabe que os casos que são notificados, né, que são confirmados, que a gente notifica, na verdade, como você falou, né, já numa situação de agravamento, onde coletado essa amostra, mas é importante que isso seja bem atentado, né, até pelos profissionais que fazem essa notificação, né? O ideal, né, Kelly, era que se a gente pudesse testar todo mundo que aparecesse com síndrome gripal. Mas, infelizmente, isso não é uma política pública do Ministério da Saúde. A gente tem que acatar a política pública, os testes têm um preço elevado, foi a política pública que foi implantada pelo Ministério. Então, o município segue esse norteamento, isso não foi definido pelo município, né? Isso é uma estratégia importante ressaltar, né? Isso foi uma estratégia nacional. Alguns municípios lançaram mão até de fazer alguns tipos de testagem, mas o teste que a gente faz, né, é um teste PCR, né, que é uma investigação do DNA viral, diferente do teste rápido. E que todo teste ele tem a sua normativa de realização, né? Por exemplo, o PCR ele tem que ser feito idealmente do 3º ao 7º dia de sintomas, né? Já o teste rápido, ele é a partir do 8º dia de sintoma, porque ele já pega o anticorpo, né, do vírus, quando o organismo já gerou anticorpo. Então, você não gera anticorpo com 1 dia, 2, 3 de sintoma. Isso é do 8º dia em diante. Então, assim, são metodologias diferentes que devem ser empregadas pelo profissional de saúde, né? Bem instruído do que ele está pretendendo com aquele teste. O teste os testes rápidos são mais como norteadores mesmo, são testes de triagem, né? Mas eles nesse momento também, se eles tiverem todo esse credenciamento aí, essa validação, eles também estão sendo usados para confirmação dos casos. O Humberto quer fazer alguma ponderação? Não, é isso que você já abordou, Ricardo. Essa coisa da testagem rápida, ela hoje teria um cunho muito mais para a construção de coisas de saúde, a saúde focal no nosso município, com relação a uma possível imunidade de rebanho, por já ter aberto o anticorpo, mas também há de se salientar essa coisa da janela imunológica, né? Bem abordada pelo Ricardo. Não teria hoje sentido fazer uma testagem rápida, até numa síndrome gripal, com 2, 3 dias de evolução do quadro, porque não vai ter tempo suficiente de abrir uma resposta imunológica e ter produção de anticorpo. Então, provavelmente vai dar negativo essa amostra. E muitas das vezes, com o decorrer dos dias, o paciente até é positiva no IgM e no IgA, que são a produção dos anticorpos, e acaba se perdendo esse parâmetro. Por isso, até que tem que ser preconizado, cada teste tem a sua janela imunológica. Mas hoje a Anvisa preconiza que a partir do 8º dia, com o ideal de 10º dia de sintomatologia para teste rápido, né? E o PCR a partir do 3º dia, até também o 7º dia. O PCR hoje é uma testagem muito mais invasiva, né? Por conta do tipo de coleta que é feita através de um swab nasofaríngeo. A gente tem os critérios de segurança para quem faz a coleta e também os critérios, como o Ricardo bem abordou, dos custos desse teste, que é um teste hoje de partículas virais e feito hoje pelo nosso laboratório de referência, que é o LACEN, diferente um pouco da testagem rápida, né?
E hoje, infelizmente, não só por questões de uma política nacional de saúde, também o que aconteceu com os EPIs, hoje a gente tem um acesso muito pouco a essa testagem, por também ser os antígenos, os agentes, serem o maior produtor a China. Então, a China também era um grande provedor desses testes, é um grande provedor desses testes, e nesse momento, ainda com o mercado sendo aberto para exportação, a gente também tem uma pouca acessibilidade a essa testagem. Mais alguma pergunta? Tem a participação de muita gente, né, meninos? Então, recebemos muitas perguntas. Né? Vamos falar um pouquinho, vamos ler um pouquinho para ver se vocês conseguem ainda responder algumas? Vamos lá. O pessoal está participando. Vamos lá, aqui. O que é colocado na certidão de óbito quando ainda o resultado não foi recebido? E após a confirmação, modifica? Então, pode sim modificar, Nicole, a certidão de óbito. Quando é bom, bem claro falar que a certidão de óbito ela é um ato médico, né? Quem define o que se coloca ali é um critério do médico. Mas a vigilância epidemiológica ela faz a investigação de todos os óbitos, né, suspeitos, e ela tem o poder de mudar na fase de investigação. Geralmente, quando o médico coloca lá suspeito, foi coletado o exame. E na codificação do óbito para o Ministério da Saúde, a gente lança óbito suspeito. Esse óbito fica em aberto no sistema. Ele não entra no confirmado, né? Quando a gente lança lá no boletim óbito suspeito, aquilo já foi codificado no Ministério da Saúde como óbito suspeito. Ele vai ser ou positivo ou negativo, vai depender do exame, ou se o exame vier inconclusivo, aí não é o município que define, é o Estado, é mandado todo o prontuário do paciente para o Estado e é feita uma análise de toda a história da doença da pessoa. Isso não é só para o Covid, não, para todas as doenças, para a leptospirose ou para dengue, né? É bom dizer que assim, esses critérios não foram criados agora. Isso já é dentro da parte epidemiológica, já é bem antigo. E assim, a nossa... Ricardo, é como se fosse, desculpa interromper, mas é como se fosse um comitê de vigilância? Não, é um procedimento administrativo. Não, é um procedimento administrativo da vigilância epidemiológica mesmo. Essa análise que está dizendo quando dá o exame inconclusivo, ela é feita no Rio por uma comissão do Estado lá de investigação de óbito. Sim. Aí é no nível estadual, por técnicos, por médicos, né? Essa que é a São minha pessoas dúvida. que têm todo um gabarito em vigilância epidemiológica e fazem essa análise e emitem um parecer se, por critério clínico epidemiológico, aquele óbito vai ser considerado positivo ou negativo. Ainda nós não tivemos nenhum caso assim, os nossos são todos confirmados ainda por laboratório. Mas pode ocorrer. Mas, assim, é dessa maneira. Quando é colocado suspeito, isso é codificado como suspeito, mas ele pode depois confirmar ou não, né? O caso, a vigilância epidemiológica, ela tem essa prerrogativa, né? Que ela que faz a codificação do óbito. Queria até aqui mandar um abraço para a nossa coordenadora Melânia, né? Que já é uma coordenadora com vasta experiência em epidemiologia, né? O nosso coordenador de sanitário está aqui, e os demais coordenadores aí, e toda a nossa equipe aí da Vigilância e Saúde. Deixar meu abraço e o agradecimento, né, por todo esse empenho que vem sendo realizado nesse momento aí de tanto trabalho árduo. Tem mais uma pergunta aqui, meninos. A Larissa Narciso. Eu não vou falar os nomes porque será publicado aqui na frente para todo mundo ver, tá? Pelo Corém, sabemos que não podemos negar socorro a ninguém, mas disseram que meu filho não poderia ser atendido por não ser emergência, sendo que nem examinaram ele. O que a gente pode estar orientando em relação a essa necessidade ou eventuais casos reais, né,
que precisem de assistência no hospital. Vou até começar a falar, o Ricardo depois pode completar. Assim, Pode ir lá, Humberto. Isso não é preconizado somente pelo Corém, né? Isso é preconizado também por outros conselhos profissionais, inclusive o Conselho Médico, o Conselho de Enfermagem, e também é um protocolo operacional padrão de toda instituição que presta serviço de saúde. Hoje, os critérios de manuais de boas práticas na assistência, os critérios de protocolo operacional padrão, preconizam que o atendimento de urgência e emergência não pode ser negado, né? Agora, se a avaliação que foi feita por algum profissional, seja ele de triagem, que tem que ser feita por um profissional enfermeiro, foi identificado que naquele momento não apresentava nenhum quadro de emergência nem de urgência que colocasse a vida da pessoa sobre risco, realmente pode ser encaminhado para uma rede de assistência primária, né? Hoje a gente vive esse problema porque as unidades de assistência estão todas preparadas para esse enfrentamento do Covid, né? Com separação de áreas de Covid e não Covid, e realmente só é indicado a procurar uma atenção terciária em casos que realmente sejam necessários, tanto para critérios respiratórios, né, com a síndrome respiratória aguda grave, mas também para outros critérios, né? A gente hoje não pode discernir muito sobre isso porque a gente não tem o conhecimento real do fato, mas que realmente existe esse serviço de triagem que é preconizado já pelo Corém, pelas boas práticas da assistência, que tem que ser feita uma triagem para realmente encaminhar. É urgência, é emergência? Qual é a classificação desse paciente? Isso se chama acolhimento na rede de assistência. Tem que ser observado que tipo de acolhimento foi feito, se realmente foi identificado algum sinal em sintoma que não apresentava nenhuma gravidade nem emergência, para estar fazendo essa avaliação. Acolhimento e classificação de risco, né? Isso. Na verdade, todo nosso usuário tem a porta aberta aí na nossa ouvidoria, né? Que a visão e a audição por parte do usuário, ela é sempre bem-vinda para o melhoramento do sistema. Então, assim, pode estar fazendo essa ponderação para você ver o que aconteceu, né? Às vezes é difícil da gente responder, mas tem que saber o que houve, que a pessoa não está satisfeita com o atendimento. Mas o Humberto colocou bem colocado aí. Nesse momento, a gente está orientando, né, que realmente vá para a unidade quem tenha realmente a necessidade, né? E no momento que a gente está orientando o isolamento social, né, como medida aí de estar dissipando, né, a progressão aí da curva, da acentuação da curva de transmissão do corona, porque assim, não se tem rede de assistência em país nenhum do mundo que dê conta de atender uma população inteira num momento só. Por isso o isolamento social, né? Que vá se dando tempo das redes ir se estruturando, né? Se organizando. A gente aqui em Friburgo já está com o Raul Sertan, houve a expansão dos leitos, né, de CTI, enfermaria do Covid. Temos a questão da implantação do hospital de campanha por parte da rede estadual, né? A gestão do hospital é do estado, não é do município, mas a gente tem, né, esperança aí dele ficar inaugurado o mais rápido possível, e também é um hospital regional, não é só de Friburgo, mas também traz mais segurança aí para a nossa população, mais uma porta aí de atendimento, de recebimento, na verdade, né, de pacientes em caso de necessidade. A gente tem mais uma pergunta. Cirurgias feitas em pacientes que não tenham sintomas do Covid, há necessidade do uso dos EPI recomendados ao uso de manipulação por Covid? Hoje, na verdade, as cirurgias eletivas hoje estão, por orientação do Ministério da Saúde, sendo suspensas, só mantidas hoje cirurgias em caráter de urgência e emergência. E nesse momento, sim, é orientado o uso dos EPIs, por a gente estar hoje num ambiente controlado de assistência, que é um ambiente de saúde, que é um ambiente hoje que carrega todo tipo de micro-organismo, inclusive o vírus da Covid, né? E
para salientar novamente, como a gente já tem hoje uma transmissão sustentada de assintomáticos, na possibilidade de existir uma cirurgia, por exemplo, de apendicite, como a gente vai saber se o paciente, para fazer uma cirurgia de apendicite, ele não pode ser um vetor de transmissibilidade do Covid. Então, é orientado, sim, o uso da EPI na assistência, que é um ambiente controlado de saúde. O que norteia muita gente com a questão da EPI é a nota 04, né, Humberto? Nota 04 da Anvisa. E assim, os EPIs, eles são diferentes para a situação que você precisa enfrentar, né? Então, o EPI que você usa numa intubação ou num centro de Covid, ele é diferente do que você usa na prática clínica sem estar em um ambiente com aerosol, né, definido. Então, assim, é bom, assim, nossos técnicos, enfermeiros, nós, médicos, todos da área de saúde estar ciente, né, dos EPIs que precisamos usar, isso é muito importante, e também do modo correto de trabalhar, a retirada, a colocação, a retirada, porque é o momento que mais se contamina, né? Eu já, inclusive, tenho ouvido relatos, já isso ainda é empírico, mas provavelmente já vão surgir trabalhos quanto a isso, que já tem incidência maior de contaminação fora da área COVID do que dentro dos centros COVID, né? Em função de que ali o profissional está mais atento, está todo, né, correto no uso do EPI, sabe que ele está lidando com o paciente que já é positivado, né, muitas vezes, e ali ele tem todo o cuidado, e às vezes é ali que ele menos se contamina do que o colega que está numa área que não é, que ele acha que não tem contaminação, mas aí relaxa ou não trabalha a biossegurança de forma integral e acaba se contaminando. Então, assim, o COFEM publicou uma cartilha bem interessante, né, Ricardo? Isso, esse ano, a respeito da colocação e retirada, né, dos equipamentos de proteção da situação do Covid. Bem interessante. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, né, na própria página do COFEM, até discutir ela com os alunos, é bem legal, bem prática, assim, bem ilustrativa. A gente pega até um gancho, né, atrás aí, de onde a gente já tem o conhecimento dos EPIs e da importância da utilização deles, né? Não para conhecê-lo agora, a forma de colocar agora, a forma de retirar agora. Isso chama-se educação e saúde, né? A gente como enfermeiro, né? O que mais a gente aprende na faculdade é lavar a mão, né? Então, agora a gente vê tanto lavagem das mãos e, assim, é uma prática que a gente tem que trabalhar, né, desde criança, e que tanto a gente chama a atenção de profissional de saúde dentro de unidade, né? Gente, precisa lavar a mão antes do paciente, depois do paciente, de um paciente para o outro, na retirada da luva, antes da colocação da luva. Então, assim, como a gente já fala tanto isso, né? O enfermeiro, ele é sempre esse cuidador dessa prática, né? E a gente está revivendo esse momento todo dessa intensificação. E que isso fique, e que isso abra esse alerta, né, da importância dessas práticas simples e que dão um resultado fenomenal, né? A gente tem a nossa precursora da enfermagem moderna, que eu gosto muito de falar, da Florence, né, que dentro de uma guerra ela eliminou uma incidência altíssima de infecção só com higiene, né, com abertura de espaços, com entrada de ar, com iluminação, com higiene, limpeza. São práticas que a enfermagem, né, já trabalha na sua concepção e que acabou o pessoal ficando esquecendo um pouco e que é tão importante, né? E eu gosto muito de relembrar isso. Mas é muito bom. E esse momento assim de estar trocando essas palavras é muito importante. A gente está relembrando essas práticas que não pode ser esquecido. E muito bem abordado pelos alunos também na pontuação aqui das mensagens, as questões de educação em saúde, né? De educação continuada em saúde, principalmente ao profissional, né? E também, hoje a gente vive isso, a educação em saúde na população.
A gente sabe que pagamos um preço histórico também por uma falta de educação na nossa sociedade, em todos os sentidos, e como bem abordado pelo Ricardo, nossa formação de enfermagem é uma formação do cuidado, e o cuidado sempre feito com segurança, tanto para o paciente como segurança para o profissional. Hoje a gente não se fala em assistência, em certificação de assistência, sem a palavra segurança do paciente. Essa palavra ela é primordial hoje numa assistência acreditada nesse país. Qualquer hoje instituição que tem uma acreditação em assistência, ela tem que primar pela segurança do paciente. E um dos itens de segurança é a higienização das mãos. É o principal item. Hoje, o principal item de segurança do paciente são as questões de higienização das mãos, higienização de ambiente, as questões de biossegurança, de boas práticas na assistência. Existe hoje N hospitais no nosso país que têm essas acreditações. E isso sempre foi abordado muito bem pela gente. Eu e o Ricardo, a gente participou no passado de uma oficina de segurança do paciente feita na Secretaria de Estado de Vigilância. Assim, e hoje não se fala em qualidade de assistência sem segurança do paciente. E como a enfermagem, né, Humberto, fazendo só uma interrupção pequena, como a enfermagem está diretamente inserida nisso. Se você não tem a enfermagem, né, aderida, com adesão às boas práticas e à segurança do paciente, você não consegue implementar isso em nenhuma unidade de saúde. Nenhuma. E a gente vê a diferença, né, gente, hoje de qualquer serviço que entenda essa importância, né, a gente consegue observar em outros países que já utilizavam esse protocolo, né, e que hoje a gente, graças a Deus, já há alguns anos o Brasil vem desenvolvendo, e agora mais ainda, a importância dele, né, que com técnicas simples, com um olhar simples da nossa equipe, da nossa assistência, a diferença que a gente consegue fazer e promover, né? Sim. Perfeito, professor. E nós da sanitária hoje, por também já regularmos grande parte desse setor de assistência, com exceção somente com assistência de internação, que ainda é com a Superintendência Estadual de Vigilância, a gente se depara isso todo dia nas fiscalizações e licenciamentos das empresas que prestam assistência, né? Com a importância da criação dos manuais de boas práticas, com os manuais de biossegurança, com os protocolos operacionais padrão, seguindo as normas da Anvisa e as normas preconizadas pela segurança do paciente. E a gente vê que isso é um facilitador profissional. Os protocolos não é simplesmente o que está no papel escrito e assinado pelo enfermeiro. Essa ferramenta, ela tem que ser utilizada pelo profissional de assistência de forma a facilitar. Aquilo é um instrumento facilitador de entender a prática de saúde. Uma coisa é a teoria da saúde, outra coisa é a prática de saúde. A prática de saúde hoje precisa desse norte teórico, sim, mas também precisa que o envolvimento entre a gestão e quem faz a assistência seja o maior possível. É o que buscamos, né, gente? Verdade. A professora Paula colocou em termos de valorização do profissional, né? Tanto do docente quanto do profissional enfermeiro. Na verdade, a valorização de todos os trabalhadores, né? Que todos possam executar as suas ações com muito mais responsabilidades, inclusive a partir de agora, né, gente, do que estamos vivendo, dessa pandemia, né? Que as pessoas possam refletir sobre isso. A gente não para de receber perguntas. Então, vamos a mais uma? Se o protocolo de Covid-19 é atestar todos os óbitos por Covid-19, sem estar autorizado a autópsia, como fica os assegurados, já que em contrato, em caso de pandemia, não há pagamento de benefício? Então, Nicole, como eu bem falei, provavelmente muitos desses não são encaminhados para necropsia. Porque hoje no Brasil, só quem é encaminhado para necrópsia são os pacientes que são de causas externas, né? Ou os politraumatizados, né? Os acidentados, morte violenta de causa suspeita. Fora isso, são indicados, um ato médico que o médico coloca as suspeitas clínicas que levou ao óbito. Ou até quando ele não consegue definir, ele coloca indeterminado. E inicia-se um processo de investigação epidemiológica. Não é um processo fácil,
né, a gente tem essas dificuldades, até muitas das vezes por não ter um histórico dessa pessoa, né? Mas não há orientação nenhuma por parte das autoridades de colocação de todo mundo suspeito de Covid, né? E como eu falei, isso é um ato médico. Se ele suspeitar e tiver embasamento clínico, ele coloca no atestado de óbito. E isso vai ser investigado, podendo ser confirmado ou não, né? Mas é dessa maneira. Vou até pegar um gancho no que o Ricardo está falando, professores. A gente tomar muito cuidado com o que se chama fake news hoje do Covid-19, que já está sendo mais poderoso que o próprio vírus, né? Essas fake news que são disseminadas na rede social, elas não colaboram nem um pouco para as questões de política pública de saúde, não colaboram nem um pouco para as questões elucidativas de compreensão dessa pandemia. Então, a gente sempre orienta buscar fontes fidedignas de informação, que são os sites da Vigilância Sanitária, tanto estadual quanto da Anvisa, os sites do Ministério da Saúde. Essas são informações oficiais e fidedignas que a gente tem que seguir. As informações hoje de fake que entra em rede social, em WhatsApp, em Facebook, não tem como hoje um profissional se amparar nesse tipo de notícia, porque temos que lembrar que a nossa formação de enfermagem, tanto do corpo técnico quanto do corpo graduado, nós somos os primórdios da educação em saúde. Nós somos os multiplicadores dessa educação. Nós, profissionais de saúde, somos a formiguinha, todo dia em contato na assistência para promover saúde. É nesse momento que nós temos que compartilhar informações fidedignas, de fontes confiáveis e após uma leitura, pelo menos, do assunto, né? Hoje a gente tem esse mau hábito. Chega uma mensagem no WhatsApp, pum, é dedinho e compartilha. Aquela informação é fidedigna? É de uma fonte fiel? Você leu sobre o assunto? Você conhece o assunto? Aí sim a gente vai poder abrir um quadro de discussão. Se a gente não conhece, eu oriento que não compartilhe, porque isso é uma ferramenta de desmonte do critério de educação em saúde, principalmente para nós profissionais de saúde, né? Isso é muito importante, Humberto, que você falou, né? Até com os meus alunos eu sempre falo, né? Acredito que os outros professores também, que a gente deve ter muita informação, né? Mas que a gente deve sempre filtrar essas informações e saber exatamente o que é real e o que não é, né? Aproveito até destaco também a professora Tereza está transmitindo, a turma dela do primeiro período da Universidade de Taça de Sá está assistindo também, tá? A live. Se tiver alguma pergunta, Tereza, pode colocar aí no chat que a gente pergunta para os palestrantes, tá bom? Só destacando. Boa noite, professora Tereza. A Lucimar está com a turma dela também. Também, Lucimar também, minha professora. Boa noite. Ótimo. É um prazer estar aqui falando, né? Minha professora Tereza também. Nossa, né, Nicole? É verdade. De todos nós, né? De todos nós, verdade. Eu ia pegar até quando o Humberto começou a falar sobre as fake news, eu ia até comentar como que vocês conseguem hoje, no exercício, né, de vocês frente a essa pandemia, trabalhar com tamanha demanda de informações que são veiculadas e as pessoas sequer têm noção de que é verdadeiro, do que é falso, né? A gente entra com a história do mito, né? Então, assim, as pessoas falam muito. Então, é exatamente o que você falou, Humberto, é a atenção ao que se ouve, ao que se lê, ao que se interpreta, né? Antes de passar à frente, porque isso também interfere no desenvolvimento de um trabalho, né? Isso demanda um tempo muito precioso das nossas equipes, Nicole. Inclusive, também quem tem assento no nosso comitê operativo é a nossa Secretaria de Comunicação, e isso tem dado muito trabalho, sim. Então, a gente pede aos profissionais de saúde, né, que são formadores de opinião, que não compartilhem sem ver fonte, sem saber realmente se aquilo foi verdadeiro ou não, porque isso, assim, demanda um tempo de profissionais que têm para responder aquilo ali, desmentir. E, assim, a gente poderia estar fazendo outras coisas em prol da população, está tendo que fazer isso para prevenir uma
uma mentira. Isso é um efeito colateral aí das nossas redes sociais, né, que são usadas nesse sentido. E isso é muito ruim, né? E Então a queria gente também, pede. Ricardo, deixar aqui até uma mensagem para tantas pessoas que são formadoras de opinião, né, que estão assistindo a gente agora, profissionais de saúde, ou se formando, ou já formados, que são multiplicadores dessa ideia, com relação até às denúncias que são abarcadas pelo nosso setor, pelo setor de Verdade. ouvidoria. A gente tem que ter um critério de denúncia mais fidedigno possível. A gente tem que largar um pouco de mão a questão pessoal. Ah, eu vou denunciar o meu vizinho porque ele, se eu não posso, ele não pode. Ah, meu concorrente, eu vou denunciar. E a gente tem que abrir um pouco mão dessa pessoalidade nesse momento e fazer as denúncias o mais assertivas possível. Porque hoje a gente tem uma gama de atuação na vigilância em saúde, em específico na vigilância sanitária, o Ricardo sabe disso, que a gente hoje vive um enfrentamento de denúncias que muitas das vezes a equipe, quando chega no local, essa denúncia é improcedente. Ou então ela pode ser até procedente, mas não é nem um terço do que pintou na denúncia. Né? Então a gente precisa ser bem criterioso, orientar a população que os canais de denúncia estão abertos, os canais de denúncia da ouvidoria, da vigilância, muito bem apontado pelo Ricardo, a partir desse tipo de identificação, de denúncia e até de crítica, que a gente vai ter uma melhor política pública de saúde no nosso município. Nós somos sabedores que as críticas são construtivas e têm que ser abarcadas para melhorar essa assistência de saúde, não só no nosso município, mas no estado e no país inteiro. Então, peço que os ouvintes disseminem essa ideia de também a questão da denúncia ser o mais assertiva possível, por favor. É verdade, o nosso site da ouvidoria é ouvidoria@pmnf.rj.gov.br. Assim, a gente tem um instrumento, né, de denúncia hoje no município, que também pelo WhatsApp é 992919128. Mas a gente sempre lembra, né, que quando a gente está fazendo uma denúncia, a gente está movimentando o erário público. A gente está movimentando um fiscal, um veículo, né, que gasta combustível, para atender aquela solicitação pessoal de cada um. É um direito, mas a gente tem que exercer ele sempre com responsabilidade, né? Como quando a gente faz uma solicitação, né, para um órgão através de uma denúncia, a gente está movimentando o erário público. A gente está gastando dinheiro público, né? A gente está ali para atender, o nosso órgão está ali, mas isso traz um gasto. Então, quando a gente não faz a denúncia ou falsa, ou não é tão fidedigna, a gente não consegue apurar e, e fez um gasto desse dinheiro que vai sair do nosso bolso indiretamente, né? Porque o dinheiro do público é o dinheiro de todos. E a gente tem muita responsabilidade com isso. Acho que é aquele. A gente teve aqui algumas perguntas também em relação ao hospital de campanha. Vocês poderiam falar alguma Ricardo. coisa sobre Posso ele? sim, Nicole. Qual seria a pergunta? Comentaram aqui, em algumas das que eu já li, que ele estaria equipado apenas com mobiliário e né, na mídia tem mostrado algumas denúncias, se realmente vai abrir, E a gente também pergunta, né, nesse momento, na visão de vocês, seria realmente necessário? Vocês julgam que a gente ainda tem um período à frente de grande importância para a gente estar trabalhando e que a gente precisaria desse hospital aberto? Sim, Nicole. A gente entende de muita importância o hospital de campanha aqui na nossa região. Como eu falei, ele é um hospital regional, né? Ele não atende só Nova Friburgo, ele vai atender toda a região e ele será regulado pela central estadual, né? Ele integra o sistema estadual de assistência. Assim, eu venho acompanhando pelo comitê operativo, né, a implantação do hospital no município.
o município não tem gestão sobre a implantação do serviço aqui. A gente vai como espectador para saber em que momento ele estaria operando, né? E assim, eu tive até hoje lá, eu pessoalmente, realmente ainda está em fase de implementação, né? A estrutura em si está pronta, mas ainda falta algumas estruturas a serem colocadas, né? A parte de equipamentos, né? Montagem do ar-condicionado, a estrutura de geradores, elétrica. Mas, assim, ele é um hospital que está recebendo os materiais, né? E a gente espera, mas a gente não tem esse prazo definido pela autoridade competente. Ainda não. Mas, assim, a gente julga de importância porque, assim, a nossa rede, tanto particular como pública, já vem operando perto da capacidade limite, né? A gente já está operando acima de 70%, 80% da nossa rede, tanto pública quanto particular. Isso oscila um pouco, né, porque é um elemento orgânico. Infelizmente, há óbito, há altas, graças a Deus, quando tem alta, né? Mas a gente entende como muito importante, sim, né? Ele vem para agregar e salvar vidas aí. Bem porque a gente ainda não sabe o ponto da epidemia que a gente está, né? A gente entende que a gente só tem incidência da doença, a gente ainda não tem declínio, né? Mas a gente entende como importante, sim. Por isso também o trabalho do isolamento social. O prefeito vem mantendo esse posicionamento, né? Até pela questão norteadoras aí, epidemiológicas e todas técnicas. Vou até pegar um gancho no que o Ricardo está falando, assim, também para levantar essa bandeira do isolamento, né? Que num primeiro momento o isolamento social foi para uma quebra de cadeia de transmissibilidade do vírus, só que já num segundo momento, com a constatação da transmissibilidade no nosso município e até mesmo de forma assintomática, os critérios de isolamento também são primordiais para que a gente consiga estruturar a rede de uma maneira melhor, né? Essa rede tem que ser estruturada para uma situação que a gente entende como um risco pior. O Ricardo, além de ser enfermeiro, ele também é bombeiro. Então, a gente entende hoje, né, Ricardo, o risco, a gente sempre prima de avaliação de risco pelo pior quadro. E a gente faz com que, no meio do caminho, a gente tenha um melhor quadro. Mas a gente sempre tem que imaginar uma pior de uma situação na avaliação de risco. E hoje, com a pouca colaboração da população para os critérios de isolamento, a gente vem perdendo um pouco desse tempo para a estruturação. É por isso que a gente bate na tecla diuturnamente. A nossa equipe está todo dia nas ruas, finais de semana nas ruas, nas atividades econômicas, e a gente ainda vê a população que sai de casa sem ter a real necessidade de ir para a rua, né? Contribuindo para aumentar essa cadeia de transmissibilidade, porque já existe comprovação que de 1 passa para 2, que passa para 4 e passa para 8, é uma progressão exponencial de transmissibilidade. Então, os critérios de isolamento hoje não seriam só para a questão de quebra dessa transmissibilidade, mas também de tempo que a gente ganha para a estruturação da rede, né? Para que a gente precise, para que a gente possa contar, por exemplo, como bem citado pelo Hospital de Campanha, que é um hospital que é regional, ele vai atender a região Serrana 1 toda, né? E também o nosso município, que é um hospital hoje estadual, que está sendo implantado no nosso município, para ter uma estrutura melhor da rede de assistência. Então, a população tem que colaborar com os critérios de isolamento. É sair de casa somente se for necessário. Dá para deixar o passeio da praça para depois, dá para deixar a conversa na esquina para depois. Hoje a gente tem todos esses critérios virtuais, como a gente está fazendo aqui agora, encontros virtuais, bate-papos virtuais. Então a gente tem que usar a tecnologia também ao nosso favor. Evitar esse contato social nesse momento vai ser de extrema importância para a gente ganhar tempo de estruturação dessa rede. E a gente vai sempre bater nessa tecla. O isolamento social é a melhor vacina que existe hoje para isso. Verdade, Bia. Também acredito. A gente recebeu, graças a Deus, uma participação bastante interessante
de um público, né, de colegas, enfermeiros, acadêmicos, os nossos alunos, alunos de outras unidades escolares. A gente tem bastante pergunta, mas também para a gente não se prorrogar muito aqui e não ficar muito cansativo. Até porque a gente sabe que o conteúdo e as informações elas precisam ser absorvidas, né? Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para o pessoal, uma orientação, o que vocês julguem nesse momento que seria assim, de grande valia, né, para o cuidado de uma comunidade como um todo, né, de uma nação, porque hoje a gente estando em casa, a gente não está cuidando só do nosso familiar, né, a gente está cuidando do nosso próximo. Então, assim, eu gostaria que se vocês pudessem falar, ou se vocês quiserem abordar mais alguma coisa também, fiquem à vontade. Pode falar, eu queria até dar continuidade nessa já na minha última fala. Assim, não tenho como nesse momento deixar uma fala que não seja o apontamento do isolamento e dos critérios de não aglomeração da população. Realmente parece ser chato essa fala uníssona e repetitiva, mas infelizmente nesse momento é o que a gente precisa. A gente precisa da colaboração da população para manter os critérios de quebra dessa cadeia de transmissão, a gente ganhar tempo de estruturação da rede, só sair de casa se for estritamente necessário. Precisamos hoje manter as boas práticas também do contato social. E isso não é exemplo do nosso país, é exemplo do mundo. Existem países que tinham uma estrutura de rede muito mais bem estruturada do que a nossa. Posso citar os Estados Unidos, posso citar algum país da Europa, posso citar até a China mesmo, que de estruturação de rede, estruturação de equipamentos, estruturação de profissional, até muito melhor do que o nosso país. E é inevitável o isolamento, foi inevitável para eles e também é inevitável para nós. Só que a população brasileira tende a não comprar essa ideia. A gente entende que tem todos os critérios econômicos envolvidos, os critérios psíquicos envolvidos no isolamento, na quarentena, só que nesse momento a gente tem que procurar ações que vão deixar a gente mais tranquilo, com a sensação de que o dever está sendo cumprido como cidadão, não só simplesmente como profissional de saúde. Nós, como cidadãos, teremos que comprar essa ideia, porque num futuro próximo, isso tudo vai servir com grande aprendizado. Né? Os critérios de contato, os critérios de biossegurança, os critérios de institucionais de saúde vão ser todos reavaliados. Só que, nesse momento, o primordial é o isolamento. E a gente pede isso, mais uma vez, assim, de uma forma até assim, de pedir, por favor. A gente pede, por favor, que as pessoas comprem essa ideia. Não existe hoje nenhum critério diferente desse. A gente vive hoje divergências a nível nacional, divergência a nível estadual, com relação a essa política de isolamento. Porém, nós, profissionais de saúde, nós conhecemos a realidade, nós estamos na linha de frente, a gente sabe muito bem do que é a doença. Então, um profissional de saúde hoje, que entende da sua profissão, nunca pode ir contra isso. Isso é o primordial no profissional de saúde, é a gente primar pela vida do próximo. Obrigado, gente. Roberto, complementando aí sua fala, realmente, assim, nesse momento, a gente não tem como falar diferente disso, né? A gente acredita na ciência, né? A gente não pode ir contra o que a gente tem dos pesquisadores, todos que estão estudando, né? E se dedicando no tratamento, na prevenção dessa pandemia. Então, o que eu alerto a nossa população? Que, assim, você praticando isolamento social, né, a gente sabe de toda a dificuldade que algumas pessoas enfrentam, alguns setores, né, da nossa economia, mas, assim, a gente ganha tempo, e o tempo ele é precioso, no sentido assim, de surgir uma vacina, de surgir um tratamento eficaz, né? Quantos estudos estão havendo, quantas pesquisadores, no mundo inteiro. Então, a chance da gente ter um remédio, né, ter uma vacina, mas hoje o que a gente tem? A gente precisa praticar o isolamento, a gente precisa praticar intensificar a higienização, né, principalmente das mãos, usar a máscara, né, a máscara de barreira, o EPI corretamente
dentro, né, do nosso trabalho como profissional de saúde. E isso é o que a vigilância está indicando como primordial nesse momento. Eu agradeço muito aí a participação, né? A Vigilância Saúde ela está sempre aberta à população, né? Nós temos a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a saúde do trabalhador e assim me coloco à disposição, né? A gente hoje está com a Vigilância em Saúde localizada ali na Avenida Euterpe Friburguense, nosso prédio lá da Augusto Cardoso está em reforma, e entre em contato conosco, que a vigilância está à disposição. Também Tá faço das ótimo. minhas palavras de Ricardo, Kelly, Nicole e todos os ouvintes. Assim, estamos à disposição, de portas abertas. Agradeço mais uma vez imensamente o convite de vocês para estar aqui nesse momento compartilhando um pouco de informação, tentando fazer o melhor possível para que as pessoas entendam que nós temos o nosso papel multiplicador de educação em saúde, e deixo as portas da vigilância sanitária aberta. Quem precisar pode procurar. Hoje nós estamos lá no posto Silvio Henrique Braulio no Suspiro, na sala 41. Assim, inevitável, hoje o Ricardo até sabe disso, pouco consigo parar dentro da vigilância, quando preciso até responder processos internos, mas hoje a gente está de cara ao fronte, dioturnamente. O fato de eu hoje estar coordenador, eu não fico atrás da mesa, isso é uma formação minha, foi uma formação minha, os professores estão aqui. Eu não sou esse tipo de enfermeiro, eu sou enfermeiro que entendo da parte técnica, entendo de legislação, mas também gosto de estar na linha de frente, também faço da minha profissão o que eu sempre entendi dela, que é o cuidar do próximo e entender que cada pessoa tem um amor dentro de casa, cada pessoa tem o seu amor dentro de casa, e a gente vai se dedicar ao máximo para que as pessoas continuem com os amores em casa. Amém. Nós que agradecemos, né, Nicole, quando essa ideia surgiu no nosso coração, e rapidamente a gente falou com vocês, né, falamos com a Fabíola, depois falamos com vocês, e vocês prontamente nos atenderam e aceitaram o convite. Nós que agradecemos, né, pelas palavras tão claras, esclarecedoras, a respeito da pandemia e da atuação de vocês na vigilância. Tá? Muito obrigada mesmo, Humberto, muito obrigada, Ricardo. Tá? E a gente quer falar também da programação de amanhã, né, que amanhã é nesse mesmo horário, né, Nicole? Isso mesmo. A professora Nicole estará moderando, né? Pode falar. Amanhã a gente vai se encontrar aqui nessa plataforma. Todo mundo hoje já acessou, já viu como é, acho que ficar até mais fácil, né? Para a gente poder estar acessando. E amanhã a gente também vai ter um encontro com os colegas, né? Para a gente poder estar sanando algumas dúvidas, aprendendo um pouco, fazendo troca de experiências, né? Com esse calor humano que existe, sim, mesmo à distância, mas ele existe um pouquinho, né? Porque a gente está aqui, né, falando, está trocando ideias, né? E agradecer aos meninos a participação, que foi muito valorosa. Eu que agradeço. Então, a gente conta aí com todos que estão assistindo, participando, e convidamos novamente a participarem ao longo da semana, né? Que ao longo da semana a gente vai estar com essas transmissões, com colegas excepcionais também, assim como vocês dois, e Obrigado. é só em busca de esclarecimento e de ganho de conhecimento para todos. Obrigado, gente. Amanhã o doutor Rodrigo e o Luiz Felipe, né, o enfermeiro que vai falar sobre as vivências práticas, né, na ponta, né, na assistência. E o doutor Rodrigo também foi que foi infectado, um profissional de saúde, e ele vai falar um pouquinho dessa experiência dos dois lados, né, como médico e como paciente. Eu acho muito importante vocês assistirem também, tá? Não percam. Obrigado. A semana de enfermagem sempre um momento de aprendizado para todos nós. Aproveitem. Tá bom. Muito obrigado por gente. Tudo, Boa noite a convite. todos. Obrigado, gente. E até Boa noite. amanhã. Obrigada. Fiquem com Deus. Até amanhã. Com Deus. Tchau. Que orgulho, nossos ex-alunos.